Vamos estudar 1 Samuel 16. Hoje, dia 19 de junho, o Senhor pôs no meu coração de levar a tua palavra para as redes sociais. Que ele venha me ungir com teu Santo Espírito. Ó Deus, da honra e toda glória seja o teu nome, Senhor Jesus. Unge-me com teu Santo Espírito, Senhor, para que eu possa falar somente o que tu queres, Senhor. Somente com o teu agrado, Senhor. Não seja que o homem vá falar, Senhor, mas o teu Espírito Santo em mim, Senhor Jesus. Ó Pai, as pessoas que ouvirem, Senhor, sejam semente férteis, Senhor, ao ouvir a tua palavra, a entender o que eu vou tentar passar para eles, Pai. Jesus de misericórdia, Jesus de bondade, põe a tua mão sobre mim agora, Senhor. Continue cuidando, Senhor, do teu servo. Abençoa, Senhor, a todos, Senhor, que virem esse vídeo, Senhor, que possam ser tocados e que possam descobrir o teu amor como eu descobri no dia, Pai. Em teu nome eu te agradeço, Senhor, pelas vitórias que o Senhor vai conceder a mim, vai conceder à igreja em geral e todas as pessoas que ouviram este vídeo, Senhor. Eu te agradeço desde já, Senhor, em nome teu, Jesus, somente em nome teu, amém. Vamos estudar, 1 Samuel 16, 17. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, Samuel, ele não conseguia deixar de ter dó de Saul. Ele tinha pena de Saul. Mas o próprio Deus estava falando com ele que tinha o rejeitado, para que ele não mais reinasse em Israel. E falou com ele, ordenou ele que ele pegasse o azeite e fosse até Jessé, o belemita, que é o pai de Davi. Porque dentre esses filhos dele, Deus já tinha escolhido um rei, um gilo, que era Davi. Nós vamos ver isso na história. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: leva contigo uma bezerra. E disse: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Então, Samuel pediu conselho a Deus, como que eu vou? Ele vai me matar. E a gente às vezes não ouve o conselho de Deus, A palavra do Senhor está, todos os conselhos de como a gente deve agir na vida. E às vezes nós sabemos e às vezes não conseguimos, ou às vezes não sabemos, não lemos a parte de alguns conselhos, e às vezes nos dão um pouco mal nessa vida, Mas Samuel foi e perguntou a ele, que ele não podia ir porque Saul iria matar. Saul estava revoltado, Saul estava indignado com algumas coisas. Então disse o Senhor. Então o Senhor foi e falou com ele: vá de uma forma, que você vai convidar ele para fazer um sacrifício, e eu vou te mostrar tudo o que você vai ter que fazer. Então, Samuel fez, vamos ver aqui, conforme Deus mandou. Porque nós temos que fazer o que Deus manda. Quando Deus manda, nós temos que fazer. Se Deus mandou Samuel ungir Davi, por mais que os olhos dos homens fosse algo difícil, ele tinha que fazer porque era Deus que mandou. Às vezes Deus manda a gente fazer coisas que a gente não entende, não compreende. E vamos entender lá no futuro. E os homens também que estão ao redor da gente não entendem. E nós não temos que dar ouvido aos homens, temos que dar ouvido a Deus. Então Samuel foi, Fez, pois, Samuel que dissera o Senhor:
e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo e perguntando: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e aos seus filhos. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Então, os servos ficaram com medo e acharam que não era de paz, e perguntaram. E ele disse: é de paz. E santificou tanto Jessé como os filhos deles para o Senhor. Santificar aqui, para mim, é consagrar. Ele consagrou todos eles para o Senhor, entregou nas mãos de Deus. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel aqui vai dizer um pouquinho mais abaixo que ele viu como homem, não como Deus. Porque Deus não vê a nossa aparência exterior, Deus não vê os nossos status, Deus não vê a forma do que a gente vive, se a gente às vezes é um pouquinho nervoso, se a gente é calmo, porque Ele conhece o nosso coração. Então Deus vê o nosso coração, mas o homem não. O homem vê o físico, o homem vê os status, o homem vê como a pessoa se comporta na sociedade. Mas Deus não. Deus, Ele conhece o coração. Pedro era aquele homem ousado, Pedro era aquela pessoa ao mesmo tempo medrosa, e Jesus escolheu ele. Jesus não escolhe os melhores, os capacitados. Jesus escolhe às vezes o mais difícil, o pior, às vezes para confundir até os fortes, que não entendem o porquê que Ele está usando algumas pessoas que às vezes não tem nem estudo. E Deus usa quem Ele quer, criança, velho, mulher. E aqui Samuel viu a aparência, Mas o Senhor disse a Samuel, pelo que eu falei que já vinha a palavra: não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha para quem está diante dos olhos, porém o Senhor olha com o coração. Então foi o que eu acabei de falar. O homem vê o que está vendo assim, no externo, não sabe lá o que está se passando dentro do coraçãozinho da pessoa, aí julga, condena, e às vezes não é por aí. Nós temos esse defeito de olhar a aparência do ser humano e não entender, não colocar no lugar da pessoa, e o Senhor olha para o coração. O nosso Deus é tremendo. Ele sabe o porquê de todas as nossas atitudes. Então, aqui também eu iria acrescentar sobre até o caráter. O caráter é aquilo que você faz sem o homem estar vendo. O que você está fazendo lá fora chama reputação. As pessoas olham o que você está fazendo, se você grita mais um pouquinho alto, se você faz isso é reputação. Mas caráter é o que o homem não vê, o que você está fazendo dentro de casa. Às vezes as pessoas não te veem na rua, não sabem o que você está fazendo dentro de casa. E às vezes você está lutando contra coisas complicadas, às vezes você está orando, lendo a Bíblia, e lá na rua estão te julgando, estão te condenando. A vida é assim. Mas a gente não pode se importar com isso, a gente tem que se importar com o que Deus pensa da gente. Deus é grandioso, Deus não vê os nossos pecados, a nossa miséria, no entanto que Ele morreu na cruz por nos salvar. Desculpe, irmãos, eu misturo um pouco as histórias, porque eu já li um pouco da Bíblia, assim, um pouco de tempo. Então eu lembro das passagens e sempre estou parando no coisa, mas eu acho que é por aí mesmo. Depois chamou Jessé a Abinadab, o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Abinadab era outro filho de Jessé. Então Jessé fez passar a Samar. Samuel, porém, disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum desses. Então, Jessé fez passar os seus filhos todos, mas não era nenhum deles.
O Samuel achava que era algum deles porque eles tinham, né, a aparência de guerreiros, porque eles eram pessoas de guerra, né, fortes, bonitos, né. Então, Samuel achava que era um desses, né, foi o primeiro que lhe chamou a atenção, como nós vimos. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Olha que coisa. Jessé tinha um outro filho que estava pastoreando ovelhas. Em alguns lugares do país, pastorear ovelhas era abominação. Como hoje, às vezes eu acho que dona de casa, às vezes é muito desprezada na sua classe de trabalho, porque é um trabalho onde ninguém vê e não tem valor nenhum, sabe? A gente faz por amor mesmo. E Davi estava lá, pastoreando as ovelhas na dele. Os seus pais, não vamos aqui julgar os pais, mas parece que o pai de Jessé, o pai de Davi, ele não via Davi como os seus outros filhos, né? Davi estava lá, quietinho na dele, pastoreando suas ovelhas, cuidando das ovelhas. Para você ver, nem estava entre os irmãos, né? Não pensaram em chamar Davi, porque Davi, coitado, Davi para eles, né? Coitado de Davi, um menino, apenas um menino pequeno, jamais será esse. Mas, né, Deus vê o coração, Deus conhecia o coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Gente, eu fico imaginando os filhos de Jessé e o próprio Jessé, né? Quando viram que Davi era o escolhido. Davi pequenininho, né? Samuel viu a aparência dele. Ele era uma aparência bonita, né? Diz aqui a palavra, ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Mas esse gentil aspecto não é que é feio, mas para ser um rei, um guerreiro, né? Geralmente a pessoa imagina uma pessoa forte, né? Grande. E Davi era um menino, moço, pequeno ainda. Então, por isso que a gente fala, Deus vê o coração. Deus usa mulher, Deus usa criança, Deus usa velho, Deus usa jovem, Deus usa pessoas que estão com problemas, pessoas que às vezes não se controlam, pessoas que têm algum tipo de dificuldade, mas Deus usa. Então não tem desculpa que eu não posso ser usado por Deus. A gente vê na Bíblia vários homens que foram usados por Deus com perseguições e com defeitos, com muitos defeitos. Moisés era gago, né? José era um homem sonhador e foi perseguido pelos seus irmãos daquela forma. Quantas mais pessoas? Tem tantas pessoas, né? Pedro negou Jesus. Paulo perseguiu a igreja, depois Jesus, né, transformou o nome dele era Saulo, ele passou para ser Paulo, né? Ele perseguiu a igreja e virou um grande apóstolo. Então a gente não tem desculpa. Né? Eu não prego, eu não canto porque eu sou assim, porque eu fumo, porque eu bebo. Claro, isso aí já, né, eu fumo, eu bebo. Você não pode ser usado assim em frente, né, no caso do cigarro, né? Às vezes a pessoa tem um vício, mas a pessoa ela tem que ir até Jesus do jeito que ela está e deixar Jesus fazer a obra. Deus vai libertar. A gente vê pessoas que conhecem a Bíblia, mas está sofrendo com o cigarro, que não consegue libertar, e às vezes não vai nem batizar, fica esperando ele se libertar. E a gente vê que isso vai se tornando uma desculpa, né? Eu não faço isso porque às vezes eu sou com ímpeto agitado, eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa nervosa. Gente, mais do que Pedro, mais do que Paulo, Deus sabe o que faz, Ele sabe quem Ele escolhe. Então, continuando a palavra, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Depois, Samuel se levantou e foi para Ramá. Então nós vemos aqui que depois que Samuel ungiu Davi, né, pôs a mão sobre Davi, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou sobre ele, né? O Davi ficou cheio do Espírito Santo, aquele menininho pequenininho que estava lá cuidando de ovelhas. A gente vê que ele vai mudar, né? Ele vai se tornar um homem corajoso, um guerreiro, né? E ele, por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo apoderou dele. E às vezes nós estamos na igreja, estamos fazendo a vontade de Deus, podemos até com o Espírito Santo, mas às vezes não temos essa coisa que Davi teve, que a gente vai ver na história dele. Aí pulando a palavra, eu vou pular essa parte dessa palavra aqui, vou para Samuel 17. Samuel 17, 23. O gigante Golias insulta os israelitas. Então aqui a gente vai falar, né, quando o gigante Golias começou a insultar o povo de Israel. Então, enquanto ainda falava com eles, eis que veio, subindo do exército dos filisteus, o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Né? Davi estava lá ouvindo o que o Golias estava falando. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Então aqueles guerreiros de Israel, vendo aquele gigante enorme, eles ficaram cheios de pavor. Diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então aqui estava falando que o rei falou que se quem vencesse aquele gigante, daria a sua filha acumularia de riquezas, porque o gigante de fato era terrível, temível. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele: que se fará o homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Então a gente vê aqui que Davi ficou indignado. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela fica indignada quando vê a igreja, quando vê o povo de Deus sendo afrontado, né? Sendo perseguido. O ungido de Deus, ele faz alguma coisa para mudar. Ele não fica de braços cruzados esperando que alguma coisa aconteça. Não, ele quer mudar, ele quer fazer alguma coisa para mudar aquela situação, né? Então, quando a gente quer ser usado por Deus, foi o que eu falei, a gente trabalha. A gente tem que trabalhar sim, trabalhar um sustento. Né? No deserto Deus sustenta. Davi estava passando ali pelo deserto. Né? Quando ele estava lá no coisa, mas Deus sustenta, Deus dá força. E ali, eu me perdi aqui, gente. E vou continuar, peraí. E o povo repetiu aquela palavra dizendo: assim se fará o homem que o matar. Então ele repetiu para Davi, né, que aconteceria isso. Mas voltando a minha reflexão, Davi, ele ficou indignado. E a gente tem que ficar indignado com as coisas que acontecem contra o povo de Deus. A gente tem que mostrar para as pessoas do mundo, né, que ainda não conhecem Jesus, com muito amor, com muita paciência, porque nós já fomos um deles, mostrar que Jesus, ele é amor. E que nós somos imperfeitos. Só Deus é perfeito. Deus falou: buscai a santidade, sede santos como meu Pai é santo. Mas quando Jesus disse isso, sede santos como meu Pai foi santo, é para a gente procurar a santidade. Nós estamos muito longe ainda de ser santos. Então os seres humanos vão ver defeito em nós, né? A gente às vezes fica igual
está numa loja, assim, é como se a gente fosse aquele manequim ali na vitrine, que a pessoa está vendo, sabe? E as pessoas vê os defeitos, vê tudo, vê o grito, vê isso, vê aquilo, porque está olhando a aparência. Só Deus vê o coração. Então, nós não podemos ficar assim, preocupados muito com o que as pessoas pensam. A gente tem que ser testemunho, sim, temos que ser, mas temos que falar com as pessoas que nós somos seres humanos, falhos, pecadores. Nós temos, cada tipo de pessoa tem uma personalidade. Tem pessoas que são sanguíneas, tem pessoas que são melancólicas, tem pessoas que são fleumáticas, outras são cóléricas. E pelo livro que eu recebi do Instituto de Quitus, que são meus professores de teologia, eles falam, lá no livro, a mulher controlada pelo Espírito Santo. Eu estou tentando, mas é muito difícil. Eu sou sanguínea, vai na cara que eu sou sanguínea, misturada com uma outra personalidade. Porque o sanguíneo, ele não finge. O sanguíneo fala o que pensa, fala o que acha. O sanguíneo, se ele estiver triste, ele chora. Se ele estiver alegre, ele sorri. Se ele estiver com raiva, ele está com raiva. Ele não consegue, não posso fazer isso, não posso dar um gritinho porque eu sou um servo de Deus. O sanguíneo tem essa dificuldade. E eu também tenho essa dificuldade. Porque eu não consigo fingir. Eu sou o que eu sou. Se eu tiver que fingir, eu estou carregando um peso dentro de mim. Eu sofro muito. Porque parece que eu tenho que mostrar o que eu penso, sabe? E tem pessoas que já fingem, estão alegres e fingem estar tristes. Agora o momento, assim, que eu, assim, como explico, a maior alegria para mim é estar na presença do Espírito Santo, estar na presença de Deus, como a gente vê Davi ali, quando ele estava perto da arca, que ele dançou. Então quando a gente está na presença de Deus, a gente pode estar com dor, a gente pode estar... De que situação? Que a gente louva o Senhor. Quantas vezes ali no ministério de louvor, ou hoje mesmo, quando agora estou em Purilândia, eu canto e vou balançando os pezinhos assim, porque minha perna está doendo devido às situações que eu vivi, que eu vou testemunhar no final. Então a gente vê isso, que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. E a gente tem que tentar mostrar para as pessoas que a gente tem os nossos defeitos e tentar explicar, não que a gente deve explicação para as pessoas, mas as pessoas andam cegas, as pessoas precisam da salvação, precisam conhecer esse Jesus, e se eles ficarem vendo os nossos defeitos, as nossas fraquezas, eles não vão conhecer Jesus. E as pessoas falam, não, a gente tem que mudar, a gente muda, mas a gente tem um defeito, a gente não é perfeito. Como eu vi uma pessoa maravilhosa pregando lá em Purilândia, não vou dizer o nome do irmão, porque talvez ele não vai não pedir autorização, mas ele sempre prega assim, que ele... que ele era uma pessoa que, quando foi para a igreja evangélica, ele não teve quase problema nenhum, ele não fumava, não bebia. Então, a mudança dele não deu muito para perceber. Só ele mesmo que conhecia os defeitos dele, como eu disse ali, o caráter, por dentro. Então, às vezes, nós mesmos é que vemos nossas mudanças, não as pessoas. Agora, tem pessoas que mostram na cara que mudou, a pessoa bebia, a pessoa fumava, a pessoa era do mundo, e Deus fez aquela obra enorme, grandiosa, que só Ele pode fazer. Então a gente vê a diferença. Então por isso que a gente não pode falar, fulano está na igreja e não mudou nada. Porque às vezes ele já veio de uma criação que ele já não fazia tanta coisa errada. Mas mesmo assim nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, que as pessoas estão assim, o tempo todo. Nós temos que pedir a Deus, que venha mudar a gente, fazer a gente nova criatura, como diz na palavra, somos novas criaturas. Mas novas criaturas com defeito, porque só no céu nós vamos ter defeito. Então, quando Davi ali foi falar, contra o gigante, Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu o quando falava aqueles homens, pelo que acendeu a sua ira contra Davi, e disse,
Por que descestes aqui? É a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois descestes para vir a peleja. Nós vemos aqui que Eliabe, ele começou já a perseguir Davi. Então, como que a gente vê que a perseguição começa? A perseguição pode começar dentro de casa, né? Eliabe era o irmão mais velho de Davi. E ele ficou com raiva de Davi, porque ele falou assim, eu penso assim, ele, no pensamento dele ele imaginou assim, eu que deveria estar falando assim, porque eu sou o filho mais velho, eu sou guerreiro, agora esse moço aí, esse menino, veio falar o que a gente tem que fazer ou não com esse gigante Golias. Então ele, na ira dele, a gente vê inveja, a gente vê ele que estava com presunção, e dizendo, coitado do Davi, que Davi queria ali só para ver a luta, para ver eles sendo humilhados pelo gigante. E a gente vê que Deus conhecia Davi, né? Davi foi ali para vencer. Depois isso vai ficar bem claro. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E virou-se para outro lado e repetiu as suas perguntas, e o voto lhe respondeu como da primeira vez. Então, ele falou de novo, e o irmão dele falou a mesma coisa. Então, ouvindo as palavras que Davi falara, foram referidas a Saul, que mandou chamá-lo. Aí Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Foi aí que eu falei de início. Eu estou às vezes me perdendo, porque eu já fiz essa filmagem e não deu muito certo, então eu estou perdendo no que eu falei. Mas tudo tem assim um propósito, uma forma, Deus sabe de todas as coisas. Aqui a gente vê que Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. O que eu tinha falado? Era aquilo que eu tinha falado anteriormente, que o cristão não pode ficar parado. A gente vê que Davi dispôs-se a pelejar contra o gigante, lutar contra aquele mal que estava afrontando o povo de Deus. Davi não ficou parado. Davi ficou ali querendo fazer algo pequenininho daquele jeito, cheio do Espírito Santo. Então a gente vê que a pessoa que tem Deus, como lá em Tiago diz, que fé sem obras é morta e obra sem fé também é morta. Não adianta você dizer eu creio, eu vou para o céu, não basta crer, querido. Você tem que fazer a obra, você tem que amar o seu próximo, mesmo que seja levando a palavra de Deus. Tem tantas pessoas aí da igreja que são igrejas, são crentes, andando com o nariz empinado, mostrando para as pessoas que elas não são nada. Isso é amor, meus irmãos. A gente tem que amar as pessoas, sabe? Amar como Deus ensinou aqui na palavra. Às vezes as pessoas falam assim, é muito fácil amar o irmão, é muito fácil amar a mãe, o pai. É mais fácil. Mas também é meio complicado, Quem tem família sabe. Cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito. Mas o amor realmente, de fato, é maior dentro de casa. Assim, não digo na forma de amar, porque cada um tem uma forma de amar. Dizer não é amar. Às vezes até gritar é amar. Porque você está fazendo a pessoa, tentar fazer a pessoa acordar para o erro. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas não entendem a forma de amar. Na família é fácil amar o da família. Difícil é amar aquele que está lá fora. É difícil amar quem te persegue, quem fala de você. Mas eu digo, irmãos, não é difícil. O difícil é assim como eu vou dizer, na hora. Talvez para mim eu acho fácil, porque como eu disse, eu sou sanguínea. Sanguínea é o tipo de pessoa que você magoou ela hoje, amanhã ela esqueceu. Ela está te tratando como se você não tivesse feito nada com ela, ela é sentimental, ela é uma pessoa que, igual não me toques. Mas se você passou por ela, ela te trata com maior carinho. Tem muitas pessoas que acham que eu sou falsa por isso. Porque às vezes ali a pessoa me cutucou, eu respondi, eu falei no Facebook. Mas se a pessoa passar perto de mim, aquela mão que eu dou à pessoa, aquele tapinha no ombro, é todo cheio de dentro de mim, vem com amor, não vem com fingimento. Eu não sei ser fingida, como eu vejo algumas pessoas, você é abençoada e bala-te nas costas, mas quando tu está longe de outras pessoas, falam absurdos para você, na sua cara. Então, eu não sou desse tipo, que chego perto da pessoa ali para ninguém ver e depois eu sou outra.
Eu não estou aqui me exaltando, eu sou uma pessoa difícil, complicada, uma pessoa nervosa, mas eu tenho essa qualidade. Então, mas eu também tenho muita dificuldade, difícil de Davi aqui, de se dispor para a obra, né? Como eu falo às vezes na Impuridândia, falar na frente, com aquele pouquinho pessoal, a orelha já queima, já fica vermelha, né? E isso já tá, às vezes já quer me atrapalhar na obra. E a gente não pode deixar isso atrapalhar. Muito pouco, né? Gigante Golias, era gigante Golias, e Davi não desistiu. Imagina se Davi tivesse desistido, aquele povo ali tinha perecido, né? Então a gente tem que tentar conciliar essas coisas da gente, os nossos defeitos, as nossas qualidades, né? Eu às vezes me culpo muito pelos meus defeitos, por ser uma pessoa difícil, porque sou, né, uma pessoa nervosa, mas sou uma pessoa que tem um coração bom, gosto das pessoas, fico indignada, que eu sou parecido um pouco com Davi, fico indignada às vezes com as coisas erradas na igreja, nas pessoas, mas como o meu pastor fala, né, que aquele que quer uma igreja perfeita, não entra nela não que vai estragar, né, estraga, porque às vezes a gente quer mudar o mundo, mudar a igreja, mudar as pessoas. De início eu fui assim, eu achava que só eu tinha problema, só eu tinha defeitos, não, defeito não, eu era boazinha, né? Só eu tinha problemas e que os seres humanos não me amavam, que ninguém me ajudava, né? Mas a gente tem que entender que é Deus que vai ajudar, é Deus, porque Davi aqui venceu no poder de Deus, ele não venceu no poder de homens, no poder de força, no poder de armas, ele venceu um gigante sozinho, porque é Deus, meus irmãos, é Deus, não é ser humano, não são as pessoas. Às vezes a gente quer colocar a força no pastor, quer colocar a força no irmão. Coitado do irmão, coitado do pastor. Ele não é Deus. Ele pode te ajudar, pode fazer algo, pode conversar, fazer gabinete, como eu tive vários gabinetes, mas te curar, te acalmar, mudar sua personalidade, mudar seu jeito de pensar, mudar seus pensamentos, ele não vai conseguir. Ou mudar a tua história, que é complicada. Às vezes o pastor consegue entender que a sua história foi complicada, mas ele não consegue fazer o que Deus faz. Eu não esqueço do meu primeiro gabinete, com a primeira igreja que eu fui, que o pastor disse para mim assim, eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Esse nome é Jesus. E Jesus vem, sabe, mudando a minha história de forma bem devagar, conforme eu vou deixando, porque nós humanos às vezes não deixamos. Então vamos continuar na grande palavra. Saul, porém, disse a Davi, não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então, né, Saul, de início, ele falou com Davi que ele não podia, porque ele era moço. Como Saul fez a mesma coisa. Viu ele como um moço, um menino. De novo viu a aparência, não viu o coração, não viu o deserto, porque a gente vê que Davi passou por um deserto. E no deserto ele aprendeu. No deserto a gente aprende, irmãos. Eu aprendi muito. Mas depois eu vou falar desse deserto. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacenta as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e o arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e matava. O teu servo matava tanto o leão como o urso, e este circunciso filisteu será um deles, porque afrontou os exércitos de Deus vivo. O que aconteceu aqui, irmãos? Davi falou que ele matou leão, matou urso, e aquele Golias seria o mesmo para ele. Por quê? Porque Deus estava preparando Davi no deserto, né? Com pequenas, para nós é grandes, né? Urso, leão, mas para Davi aquilo era grande, Davi era moço, como foi dito ali. Mas Deus estava preparando ele para quê? Para vencer Golias, irmãos. Né? E isso que Deus às vezes faz com a gente. Deus faz a gente passar pelo deserto, e às vezes até para ser humilde, para entender o lado do outro irmão, né? Às vezes a gente passa por coisas na vida
que a gente não entende, nosso humano fica perguntando por quê, né? E ele aqui disse isso tudo: eu matei leão, eu matei urso, eu não vou matar esse filisteu em nome do Deus vivo. Né? Naquela época se matava, né? Assim, se matar ali era guerra, né? Era muita guerra. Então era uma coisa normal falar assim, matar em Deus, né? Hoje a gente não mata em nome de Jesus. Estão matando missionários em nome de Jesus, né? Pelo nome de Jesus, não em nome dele, por causa dele. Crianças passando fome, passando privacidade. Tem lugares que você não pode ler a Bíblia, irmãos. Tem lugar que eles escondem a Bíblia porque senão eles são mortos. E nós temos toda a liberdade de ler uma Bíblia, de cantar. Por que a gente não canta para Deus o melhor? Por que a gente não lê a palavra todos os dias? Nós temos toda essa liberdade. Os nossos irmãos lá missionários não têm essa liberdade. E nós temos essa liberdade de levantar a mão, mesmo num lugar que não se levanta, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Agora lá não, lá se eles falarem em Jesus Cristo, em Bíblia, eles são mortos e massacrados. Nossos irmãos estão sendo mortos pelo nome de Jesus. Aqui se matava porque era guerra, né? Era época de guerra. Então era a segunda geração que estava passando ali. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor esteja contigo. Antes de eu falar aqui, irmãos, eu quero pedir desculpa em alguns erros, eu não estou acostumada. Eu estou fazendo o que Deus propôs no meu coração fazer. Então eu peço desculpa aos irmãos por algum erro, por alguma gaguejeira, né? Porque Moisés também foi gago. E Moisés era um homem de lábios impuros e ele foi usado por Deus. Então a gente, pelos defeitos da gente, pela dificuldade da gente, a gente nunca, se a gente for por isso, a gente nunca vai ser usado. Então a gente tem que se deixar ser usado, mesmo se a gente for nervoso, se for gago, se for o que for. Não digo assim, né? Talvez até tenha, mas a gente tem que ser usado. Pedir a Deus que nos use. Mas a gente, às vezes, quando a gente pede isso, sonda-me, Senhor, como é aquela música, né? Linda, maravilhosa, sonda-me, usa-me. Nós estamos pedindo uma coisa tão séria a Deus. Quando a gente pede a Deus que nos sonde, que nos use, nós estamos pedindo a Deus que nos molde. Porque nós só vamos ser usados por Deus se a gente mudar. Se a gente deixar Deus fazer uma mudança na vida da gente. Se a gente deixar Deus tocar o coração da gente. E às vezes para isso, Deus tem que mandar situações, deixar situações difíceis na vida da gente. E a gente tem que se humilhar, se quebrantar. E não é fácil. Então quando a gente pede, sonda-me, Senhor, usa-me, que eu canto muito. A gente está pedindo, Senhor, me molde. Me mostre situações onde eu tenha que mudar, né? Às vezes você não é correspondido no amor, é para você aprender a amar as pessoas, porque você está sabendo o que é isso. Às vezes você passa por uma dor no leito de um hospital, para você passar a visitar doentes, para você saber o que é aquilo. Se você souber o que é aquilo, você vai ter. Né? Como eu sofri muito em hospitais, eu choro por qualquer coisa. Eu tenho uma facilidade de chorar por qualquer sofrimento de alguma pessoa, porque eu já sofri muito. Então isso faz com que você tenha um coração um pouco, sim, desprendido para o irmão. E ele aqui que eu achei engraçado, né, que Saul disse, vai e o Senhor esteja contigo. Saul, ele ouviu aquelas palavras e ele foi semente fértil, mesmo não sendo uma Bíblia ali, né? Mas ele foi semente fértil por quê? Porque ele entendeu, se ele venceu o urso, se ele matou o leão, ele vai matar também o Golias, porque ele disse. E o que ele falou? Vai, o Senhor esteja contigo. Ele confiou naquele menino, depois das palavras ditas. Então até isso, as palavras convencem, né? Se Davi ficasse quieto ali, não falasse nada, ele não ia. Mas ele falou com poder, ele falou com autoridade. E às vezes nós crentes não temos essa autoridade, às vezes eu não tenho. Às vezes a gente não, meu Deus, tá difícil, não vai dar certo. Né? Não,
Eu tenho que mudar, vai dar certo em nome de Jesus. Né? Colocar isso na cabeça, em nome de Jesus, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. E se não acontecer, se eu pedir em nome de Jesus, é porque Deus quer outra coisa de mim, né? Pensar assim, mas sempre pensar assim, que Deus vai estar com a gente. Aí vestiu Davi a sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de couraço. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então, Saul colocou nele tipo o uniforme, né, que aqueles guerreiros dos irmãos deles usavam, aquelas coisas pesadas, né? Davi não suportou, ele era pequenininho, ele não aguentou, né? Então ele andou todo torto, né? Igual os homens todos Davi, mas só que Davi não era torto. Né? Davi já tinha sido ungido, já tinha conhecido a presença de Deus. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo sobre si. Então, né? Aquilo ali não ia fazer diferença nenhuma na vida de Davi ali naquele momento. Então tomou a mão do seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pôs numa forja do pastor que trazia saber no surrão, e tomando na mão de sua funda foi chegando ao filisteu. Então ele pegou o que ele tinha, né? O que era de costume dele, que era o aforjo com as pedras, né? Para tampar no Golias. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou-o, porque era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Gente, não há coisa pior que o desprezo. Se você quer matar uma pessoa, você despreza essa pessoa, você ignora. Você mostra para ela que a presença dela tanto faz como tanto fez naquele lugar. Você acaba com a pessoa. Você vai matando aos poucos e não está sabendo. O desprezo é muito triste. Não devemos desprezar as pessoas por nada, nem pelos erros que elas cometem. Porque se a gente soubesse a dor que essa pessoa sente, se a pessoa soubesse, as pessoas que me desprezaram, que me desprezam, se soubessem a dor que dói no meu coração, não desprezavam tanto. Só que até isso está me ensinando. Eu estou aprendendo. O desprezo que a gente faz com desprezo. A gente ora por essas pessoas. A gente continua amando essas pessoas. Mas a gente não mais abaixa a cabeça. Porque se você errou, se você pediu perdão, você tem que ficar com a cabeça erguida e saber que Deus vai fazer o resto. Deus vai perdoar o teu coração. Deus vai perdoar as pessoas através da oração. Porque, irmãos, oração é orar e agir. Quem ora faz algo. A gente não pode ficar orando com vãs palavras, sabe? A oração é algo que move o coração de Deus. Mas move se Ele estiver vendo a sua forma de viver, não a forma que o homem está vendo. Porque talvez o que o homem está vendo é uma bagunça, mas que para Deus é o que você está interiormente passando, é que está fazendo a bagunça. Então, a gente tem que orar, mas fazer algo. Como assim? Eu não estou me sentindo preparada para fazer a obra, mas eu vou fazer. Porque orar e agir. Eu oro, mas não tenho condição de dar algo para alguém, mas eu vou amar essa pessoa. Eu vou, mesmo que essa pessoa às vezes não dê crédito, eu vou doar alguma coisa, eu vou doar o meu tempo, eu vou doar algo que eu tenho. Ninguém é tão pobre que não tenha nada, né? A gente sempre pode dar alguma coisa. Então orar é oração, é orar e tomar uma atitude, fazer algo. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Então o que a gente vê aqui? Né, o Golias, ele tinha vários deuses, né? Naquela época eles tinham aqueles deuses todos, né? E o esse filisteu amaldiçoou Davi com seus deuses, né? Coitado, né? Porque deuses, perto de um Deus todo-poderoso que é o nosso Deus, Jeová,
Yahvé, Jesus Cristo, né, que é um só, um mistério que um dia nós vamos entender. E ele disse mais: venha a mim e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo? Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Gente, Davi não tinha deuses, Davi tinha um Deus todo-poderoso, né? Ele foi em nome de quem? Do Deus dos exércitos de Israel, né? Naquela época falava Deus dos exércitos de Israel. Hoje diz que nós vamos em nome de quem? De Jesus, que é a mesma coisa. Então, enquanto Golias estava indo com aquele monte de deuses lá, Davi estava com o seu Deus todo-poderoso, que fez o céu, a terra, o mar, nos criou. E as pessoas às vezes não entendem por que Deus nos criou. Deus nos criou para uma vida eterna com Ele. Será que nós estamos preparados? Sabe, eu penso assim, a morte é algo que não me causa medo algum. Assim, em relação à minha pessoa, eu morrer. Porque, né, como diz Paulo, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Quando a gente morrer, a gente que conhece a palavra de Deus, que conhece Jesus, que de fato estamos tentando agradar ao Senhor, que talvez pelos olhos humanos nós não estamos, mas aos olhos de Deus talvez nós estamos. Só Ele sabe, só Ele é capaz de julgar. Então, a morte para um cristão é estar face a face com Jesus, é estar cantando um coral para Ele, não é no céu eternamente. É algo lindo e maravilhoso. Você vai largar este corpo com dor, este corpo tendente a cair, tendente a pecar, para uma glória. Lá não vai ter dor, lá não vai ter pecado, lá vai ser só glória. Então, a gente tem medo de coisa boba, isso eu até tenho medo de rato, medo de barata eu não tenho, mas rato, né, eu tenho horror a rato. Mas a morte, que parece uma coisa muito mais séria, em relação à minha pessoa, não tenho. Mas a gente pensa nos nossos filhos, nos nossos irmãos, na nossa família. Eu não tenho mais a minha mãe, o meu pai, mas é uma responsabilidade para nós levar a palavra. Levar a palavra com amor, com carinho. Sabe, porque tem gente que não sabe levar a palavra, tem gente que vai afetando. A pessoa ainda não abriu os olhos para a palavra e a pessoa vai com aquela forma brusca, sabe? E acaba assustando a pessoa. Então a gente tem que falar com amor, com carinho. Porque uma pessoa pode morrer amanhã, a saudade vai ser terrível. Mas a pior dessas coisas é a gente não saber, ou a gente saber que essa pessoa não vai para o caminho de Deus. E saber que essa pessoa vai sofrer totalmente o inferno. Gente, a Bíblia não é uma historinha, a Bíblia é a realidade, a Bíblia é a verdade. A Bíblia foi feita por 40, mais ou menos, por 40 homens, em 1600 anos. Cada homem pensava de forma diferente. Cada homem pensava de um jeito. Se eu errei, me desculpem, eu venho assim na hora, não era para me falar isso, mas eu acho que era isso. Mas importa isso, importa não a quantidade, mas importa os homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Tem pessoas que falam assim, a Bíblia é feita por homem. Não foi feita por homem normal, não. O Espírito Santo soprou no ouvido daquelas pessoas para elas dizerem o que está dito aqui. Se Deus diz que vai para o inferno, é porque vai. Se Deus diz que faz isso que vai para o céu, vai para o céu. Gente, e ser cristão não é tão difícil assim não. Sabe o que Jesus fez? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele só deixou uma coisa clara: crer e ser batizado. Crer em Jesus é o primeiro passo. Depois é ser batizado. E depois deixar Deus fazer a obra. Crer somente, como eu disse, crer somente não adianta nada, porque até o diabo crê e treme. Nós temos que crer e fazer algo, porque Deus está esperando isso de nós. Mas é muito fácil, é porque Ele é que vai mudar a vida da gente. Basta a gente crer e ser batizado, e o resto Ele mais o fará. Então, continuando aqui, como eu falo muita coisa num assunto, entro em outro, mas é uma coisa que vai o Espírito Santo mandando eu falar.
Então nós terminamos que Davi falou que ele vem com ele com espada, ele vem com o Deus Todo-Poderoso. O Deus, como eu acabei de dizer aqui, é o Deus que vai fazer depois que você crê, depois que você batizar. Não é o pastor, não é aquele, nem aqueles irmãos, não. Podem te ajudar, mas não podem fazer o que Deus pode fazer. Só Deus pode abrir o mar vermelho. Moisés foi usado, né? Mas Deus, se Deus não tivesse com ele, não abria mar vermelho nenhum. E Davi continuou: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Perar-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às terras da terra, às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Então, ele falou que isso ia acontecer para saber que há um Deus. Então, Deus às vezes deixa você passar por situações difíceis, deixa você ali no chão, como Mefibosete estava, mas Deus faz o quê? Ele muda a tua história de uma hora para outra, para mostrar a toda a terra que Ele é Deus, não é que eu sou toda poderosa, não. É Deus que vai mudar a minha história, Deus que vai mudar a tua, para mostrar Ele. Então, às vezes, a gente é usada por Deus, é para mostrar a honra, a glória de Deus. Tem pessoas mostrando a sua honra, mostrando a sua glória. Nós temos que mostrar que Deus é, que Deus faz, Deus pode. Eu não posso fazer nada, eu só posso orar, pedir a Deus pelas pessoas que estão sofrendo, por mim mesmo e por todos os outros. E ele falou mais: para que toda a assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Então, o Senhor, Ele que vence a batalha por nós, né? Então vamos continuar a história. Davi encontra-se com o gigante e o mata. Ó, quem diria, né? O pequeno Davi pega seu negócio lá e mete na cabeça de Golias. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão numa forja, tirou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, ferindo-lhe a testa. A pedra se lhe gravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Então o que Davi fez? Davi atirou uma pedra só e Golias caiu. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Davi não tinha espada. Davi foi com Deus Todo-Poderoso, e ele com aqueles deuses todos. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre os filisteus, e tomando a espada dele, tirando da bainha, o matou, decepando-lhe com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Então, quando os filisteus viram que ele estava morto, eles fugiram. Até eles temeram o pequeno Davi. Que o homem viu a aparência, que o homem não viu nada, né? Então os homens de Israel, de Judá, se levantaram gritando e perseguiram os filisteus, até a entrada de Gai e as portas de Egrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gade e até Egrom. Depois voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. Então eles foram fim na guerra. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém pôs as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Abner sair, encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem? Abner respondeu: Abner, vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem ele é filho. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe a cabeça de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. E perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de seu servo Jessé, belemita. Então, a gente vê aqui, né, que eles perguntaram de quem era filho aquele pequeno menino, né, porque eles ficaram admirados. Como ele pôde fazer tudo aquilo, né? Aquilo foi para mostrar, isso tudo foi para mostrar a honra e glória do nosso Deus. Que Davi venceu porque ele acreditou em Deus, porque ele confiou em Deus. E porque Deus tinha esse propósito na vida dele. Porque Deus conhecia o coração dele. E agora irmãos, que eu falei numa parte ali, que eu ia contar, né, do deserto.
Eu passei por muita coisa na minha vida. Muita coisa mesmo. Mas quem não passa, né? Mas não, isso não me deixa ser uma pessoa anormal, assim, uma coisa normal. Porque eu às vezes perguntei a Deus muitas coisas na minha vida, sabe? E às vezes a resposta foi silêncio, foi a meus próprios pensamentos. Então, eu passei muita coisa, né? Como eu disse. Eu tive um emocional um pouco abalado na minha infância, tive uma infância um pouco complicada, adolescência, uma juventude muito complicada. E num determinado dessa fase, uma Scania me atropelou sem piedade nenhuma, prest na bicicleta, né? E acabou com a minha bicicleta, querendo tirar a minha vida. E hoje, às vezes, me pergunto a Deus, né? Por que, Pai? Por que o Senhor não desviou aquela Scania de mim? Às vezes eu vi uma mensagem na internet que dizia: eu estou te protegendo de acidentes. E eu perguntava a Deus: por que não evitou aquilo? Hoje eu estou sofrendo sequelas. Não tive direito nenhum porque eu não corri atrás. Porque eu estava emocionalmente debilitada, fisicamente também. E veio na minha mente, sabe, como Jó, que o diabo foi até Deus e falou: eu conheço ela, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dela cumprir. Eu sei que um dia o Senhor vai querer ela lá na igreja evangélica, vai querer ela cantando, vai querer levar ela a palavra de Deus. Mas deixa eu colocar esse empecilho na vida dela. Deixa eu colocar esse acidente. Vamos ver se ela vai fazer algo, se ela vai ter força suficiente para caminhar até as igrejas. Sabe, irmãos, eu tive isso, sabe? Eu vi essa conversa de Deus. Porque eu teve fases da minha vida, quando eu operei, eu acho que pela terceira vez, eu falei com o doutor: não me opera, eu não vou aguentar. E ele disse para mim: você vai. Eu disse: eu vou morrer, doutor, não me opera. Porque eu já não estava mais aguentando tantas cirurgias, tantos hospitais. Como eu disse, eu fiquei várias vezes nos hospitais. Eu vi coisas, aprendi coisas. Amei naquele hospital, ajudando os irmãos. Não aqui para me gabar, mas assim, a gente vê muita gente sofrendo naqueles lugares. E se a pessoa... Não é possível uma pessoa não ter amor no coração, caridade, sabe? Eu estava perdendo meu filho, que eu sofri acidente antes de casar, mas eu fiquei 2 anos com o rim paralisado. E descobriram, quando eu estava grávida, que eu comecei a perder meu filho. Que o médico disse que era um anjinho que veio para salvar a minha e a minha família futura. Porque se eu não descobrisse aquele rins parado, eu não podia ter filhos, eu ia ficar numa fila de transplante. E Deus pôs aquela criança no meu ventre no momento certo. E hoje meus filhos estão aí grandes e eu estou aqui viva podendo falar a palavra de Deus. Então Deus, em cada momento da minha vida, ele só podia estar nessa história. Porque várias cirurgias, né, dão infecções. Eu não tive infecção nenhuma delas. E eu estou aqui para falar desse amor. Mesmo que às vezes eu encontre barreiras, encontre dificuldades, que muitas, né? Como eu não completei, né? Quantas vezes eu cantei na igreja, ministério de louvor, eu